Lembrem-se do que ele lhes disse. Tá aí. Essa é uma boa reflexão para a gente encerrar a leitura do Evangelho de Lucas. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 22, a partir do verso 54, até o final do livro, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E muitos acontecimentos são narrados aqui nesse episódio, desde a negação de Pedro até a ressurreição de Cristo. Nós temos no final do capítulo 22, o fato de que Pedro de fato nega Jesus, como Jesus havia o advertido. Nós temos o início desse julgamento de Jesus. Jesus é levado à presença de Pilatos, depois é levado a Herodes, ele retorna à presença de Pilatos. Em todos esses momentos de julgamento, os seus julgadores argumentam pela sua inocência, pelo fato de que não encontraram motivos para que ele fosse condenado, motivos para que ele fosse morto, mas diante da insistência do povo, diante da insistência dos líderes religiosos que queriam que Jesus fosse morto, de fato Jesus é condenado, Barrabás é liberto, Jesus é condenado à morte e é levado então para a crucificação. No capítulo 23, nós temos o relato da crucificação de Jesus, ali cercado por aqueles outros dois condenados que também foram crucificados, outros dois criminosos que foram crucificados, um de cada lado de Cristo. E nós temos então a morte de Jesus, retratada no capítulo 23, e o seu sepultamento. A partir do capítulo 24, então, nós entramos na narrativa da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, no domingo bem cedo, as mulheres se levantam para ir ao túmulo e prepararem o corpo de Cristo com as ervas que elas haviam preparado na sexta-feira, que elas haviam preparado antecipadamente. E aí nós temos o início dessa apresentação de Jesus e do relato de que Jesus havia ressuscitado. E com esse relato, nós temos algo interessante. O lembrete constante de que Jesus já havia dito aos seus discípulos que tudo aquilo aconteceria, e ainda assim eles resistem em crer. Eles hesitam e duvidam por muito tempo, apesar de já terem sido advertidos. No primeiro momento, as mulheres ficam surpresas ao encontrarem o túmulo vazio, são surpreendidas por aqueles dois homens que aparecem, dois homens vestidos com mantos resplandecentes, aparecem e dizem para as mulheres que Jesus não estava mais ali, e as mulheres ficam surpresas e os homens dizem para elas o seguinte: ele não está aqui, ele ressuscitou, lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Lembre-se, voltem à memória de vocês, ele já tinha dito isso para vocês. As mulheres se lembram das palavras de Jesus e elas voltam correndo para os discípulos para dizer o que tinha acontecido, mas os discípulos também duvidam. Essa história está esquisita demais, é mirabolante demais, é absurda demais, e eles não acreditam no relato das mulheres, apesar de saberem de tudo que Jesus os havia ensinado. Jesus já tinha falado sobre tudo aquilo, ainda assim eles não acreditavam. O texto segue dizendo que dois discípulos seguiam em direção a Emaús, eles estavam caminhando e naquela caminhada Jesus se encontra com eles ali e se junta a eles no caminho. Eles não reconhecem ser Jesus que estava ali e eles vão caminho adentro, vão conversando sobre os acontecimentos que haviam se dado em Jerusalém, sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus. E aqueles dois discípulos caminham contando para Jesus sobre o que havia acontecido, por não reconhecerem que era ele, e eles estão falando sobre todos os ensinos de Jesus, sobre o que Jesus havia dito, sobre o relato das mulheres, sobre como as mulheres haviam dito que Jesus teria ressuscitado, e eles estão contando todos aqueles acontecimentos, mas ainda duvidando e questionando, até que Jesus responde para eles: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Jesus então passa por texto a texto dos escritos de Moisés, dos profetas, explicando aquilo que as Escrituras diziam a seu respeito. E eles continuavam não entendendo. Jesus precisa então detalhar cada texto para que eles pudessem compreender, para que eles fossem relembrados mais uma vez, e eles só reconhecem que Jesus era quem estava ali com eles
Depois, quando eles já estavam ali juntos, partindo o pão, e eles reconhecem que era Jesus, e Jesus desaparece do meio deles. Esses dois discípulos voltam correndo para Jerusalém, se encontram com os outros discípulos que estavam ali reunidos, contam para eles, olha, é verdade, Jesus ressuscitou. Naquele momento que eles estavam ali contando o que tinha acontecido no caminho, Jesus aparece no meio deles, e eles ainda estavam perplexos, ainda hesitavam em acreditar, estavam felizes, mas ainda desconfiando. Em seguida, Jesus diz no verso 44, enquanto ainda estavam com vocês, eu lhes disse que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. E então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. Jesus teve mais uma vez que dizer, olha, eu já disse tudo isso para vocês, não há novidade aqui. E esse é o destaque, é a informação que eu quero destacar para a nossa reflexão aqui. Sobre como os discípulos passaram tanto tempo ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo os alertas de Jesus, e ainda assim não acreditavam, e não se lembravam dos ensinos de Jesus, e ele precisa lembrá-los depois de tudo. Lembre-se do que eu disse, lembre-se das escrituras, olhem o que foi escrito, como vocês são tolos, por que vocês têm tanta dificuldade de entender e de aceitar? Sabe de uma coisa? Muitas vezes as dificuldades que nós temos, às vezes na caminhada cristã, não vem pelo nosso completo desconhecimento das Escrituras ou daquilo que Jesus nos ensina, mas talvez da nossa dificuldade de compreender ou da nossa resistência em nos lembrarmos daquilo que já recebemos de Jesus. Talvez porque você venha fazendo suas leituras bíblicas de forma descuidada, despretensiosa, vai lendo, correndo pelo texto, sem de fato querer compreender, entender e se aprofundar naquilo que o texto bíblico está dizendo. Talvez porque você não tem dado seriedade suficiente aos ensinos de Jesus. Seja qual for o motivo, a minha reflexão para você hoje, o meu desafio para você hoje é lembre-se daquilo que Jesus te ensinou. Que o Senhor te ajude a se lembrar das suas palavras, que Ele nos ajude a lembrar daquilo que temos aprendido com Ele, que essa jornada de leitura da Bíblia seja muito mais do que um mero correr através do texto, mas que de fato possamos memorizar, compreender, sermos transformados por essa Escritura, entendermos o significado dela, para que assim as nossas vidas sejam guiadas e transformadas pela palavra de Deus. Não se esqueça daquilo que Jesus ensinou. É muito importante que você se lembre das suas palavras, que você compreenda o que Ele tem para te ensinar. Isso é transformador para a sua vida. Deus abençoe você, lembre-se das palavras de Jesus e vamos juntos aprendendo mais. Amanhã a gente começa a leitura do Evangelho de João, amanhã cedinho eu coloco aqui no Instagram o nosso cronograma do Evangelho de João e vamos para mais essa etapa de leitura. Deus abençoe você, amanhã tem mais reflexão.